o nosso assunto é economia. O Paraná teve um momento interessante de captação de empresas, de competitividade no cenário nacional. É possível retomar esse quadro? É, claro que é possível, né? Porque eu acho que existe uma série de componentes para você estabelecer um clima de confiança em relação àqueles que querem investir, fazer num estado o seu projeto de vida ou de negócios. A primeira componente importante é a qualidade de vida. A segunda coisa importante é a qualificação das pessoas. Nós criamos condições em 5 universidades estaduais para qualificar as pessoas de acordo com a vocação da região. Terceiro, a logística. Foi criado. Muita gente lembra que nós estávamos começando o anel de integração e o anel de integração aconteceu com muito desgaste político, porque houve necessidade do pedágio, mas o fato que o Paraná pôde oferecer uma infraestrutura invejável. Quer dizer, em termos... E, agora, o mais importante de tudo isso é o grau de confiança que se estabelece entre o governo e aqueles que vão investir. Essas pessoas que vão investir, empresas, elas têm que saber que estão lidando com gente. Elas têm que ter a confiança de que, olha, estão sendo respeitados, que estão investindo, que estão criando empregos. E esta foi a condição importante. O próximo governo deveria ir por que caminho para recuperar esse poder de competição? Porque hoje é uma luta muito forte de todas as regiões por empresas. Eu acho que incentivos, isso já não pesa mais. Né? O que pesa mesmo é quando você reúne. Eu continuo achando que a qualidade de vida, a qualificação e a logística, a infraestrutura. E o Paraná tem essas condições. O que precisa criar é, de novo, um clima de confiança. O interior de São Paulo se tornou muito competitivo com as suas cidades importantes. Santa Catarina também Sim. Fez muito bem a sua parte na atração de empresas. Na verdade, o Paraná passou a ter competidores que inexistiam de forma tão ativa anteriormente. Mas, na verdade, o Paraná chegou a atrair 20 bilhões de dólares de novos investimentos. Isso num período de 4 a 5 anos. Então, e a tendência seria a continuidade desses investimentos. O Paraná saiu principalmente do perfil exclusivamente agrícola, que era o forte. As vocações agora, quais seriam os caminhos, pensando nesse desenvolvimento econômico? A agricultura continua sendo um forte componente, mas é um negócio agrícola. Não é só produzir grãos. O Paraná começou a fazer a transformação dos seus produtos para gerar empregos aqui mesmo dentro do Paraná, porque antes o produto do Paraná saía do Paraná, era industrializado em outros estados e gerava empregos lá fora. Aqui nós tivemos também uma perda com a infraestrutura que não se modernizou. Nós temos aí o gargalo do aeroporto já sendo um problema hoje, o próprio porto de Paranaguá. Algumas coisas se perderam no tempo. Eu acho que o problema do porto foi um problema sério de gestão, e que isso pode ser corrigido. O problema do aeroporto, eu acho que nós ficamos esperando, como muitos estados ficam esperando, a tal da terceira pista que nunca sai. Eu quero dizer uma coisa, hoje eu tenho segurança em dizer que qualquer cidade importante pode ter um aeroporto internacional. Depende da logística que for montada. Então, você pode ter voos que saiam de Porto Alegre, o avião não precisa sair cheio. Ele vai ser completado em Campinas. Os voos que saem para o exterior sairiam de Curitiba e seriam completados no Rio. Quer dizer, está faltando uma visão logística no país sobre essa sistemática. Dentro dessa visão estratégica, o senhor não quer mais saber de política de forma alguma, foi cuidar da sua vida profissionalmente. Mas, dentro de uma hipótese de chegar no Palácio Iguaçu, qual seria
qual seria a emergência? A primeira coisa que ele precisa ter é juízo, equilíbrio, né? E voltar a investir naquilo que o Paraná tem de melhor, que é a sua gente. Criar condições de conhecimento aqui. Eu acho que essa é a grande competição daqui para frente, é o conhecimento. É ser um Estado que dê resposta para tudo. E como passa pelos meios políticos, há também a questão aqui que é histórica do Paraná na dificuldade de representação, na dificuldade de junção de forças para resolver as questões a cada momento que há uma crise ou uma necessidade. Eu acho que isso é uma consequência de uma sociedade que se forma, onde há que acumula conhecimentos. A classe política que vai representar esse Estado vai necessariamente ter que ser melhor, mais bem preparada. O que o Paraná precisa perder é esta briga entre regiões. Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo, na verdade, isso joga contra a identidade do Estado. Seria interiorizar e planejar, descobrir vocações regionais? Não, eu acho que as vocações elas já existem. O que precisa é o Paraná politicamente agir como um Estado inteiro. Nós temos deputados que não são deputados do Estado, são deputados de uma região. Tudo bem, eles têm que representar essa região, mas também têm que defender a causa do Estado. Cada vez que eu vou a algum lugar no mundo, eu sempre pergunto para o prefeito, o governador, o presidente da República, qual é o sonho. Os problemas eles já nos apontam sempre, mas qual é o sonho? Qual é o cenário? Né? Qual é o projeto que que seria proposto para o Estado ou para um país que todos entendam que seja desejável? Nós estamos aqui no escritório do ex-governador Jaime Lerner e, na sequência, vamos saber dele do futuro econômico de Curitiba. Qual é o rumo para a capital do Paraná? Já voltamos. Vamos falar agora da cidade de Curitiba, que foi a sua dedicação principal durante a sua vida, quando foi por 3 vezes prefeito, depois quando também esteve no governo do estado por 2 vezes. A cidade de Curitiba, ela corre o risco de travar-se, nós falamos do trânsito, e se ela compromete a sua qualidade de vida, ela perde em competitividade. Ainda há salvação? Claro que existe. Na verdade, a gente fica muito impressionado. Hoje a gente vê o pavor do problema de trânsito em todas as cidades. Na verdade, esse problema existe pela falta de alternativas de mobilidade. Então, quando as pessoas reclamam que não tem onde estacionar, eu me lembro que é sempre, o problema é estacionar. O problema não é estacionamento, o problema é o transporte público. Se o transporte funciona, você precisa de menos área para estacionar. Bom, aí vem as conquistas de Curitiba, precisam continuar, precisa avançar, precisa melhorar de qualidade. Então, eu não tenho dúvida que é possível continuar dentro do processo de inovação constante que aconteceu em Curitiba, do qual tem crédito todos que foram prefeitos. Cada um procurou trazer a sua inovação, fazer a cidade avançar. Agora, o que nós não podemos é retroceder. Hoje a Prefeitura fala em 3 pontos praticamente repetidos, que é a linha verde, inclusive como indutora de crescimento para criar ali alguma coisa grande, como é, por exemplo, Champanhar, comércio e tudo mais, o metrô, e nós observamos o fenômeno da verticalização dos bairros residenciais que estão virando concentrações de edifícios. Eu acho que existe uma estrutura muito clara em Curitiba, pelo menos é o que a gente sempre imaginou. A cidade é uma estrutura de vida e trabalho juntos. O melhor exemplo que eu dou de qualidade de vida é o da Tartaruga, porque é o abrigo, o trabalho e o movimento. Bom,
Agora, o casco da tartaruga parece um desenho urbano, uma tessitura urbana. Então, vocês podem imaginar o que aconteceria se nós cortássemos o casco da tartaruga. Morar aqui, trabalhar ali, lazer aqui, a tartaruga iria morrer. Então, na verdade, a Curitiba foi pensada com uma estrutura de vida, trabalho e lazer, tudo junto. E essa estrutura de crescimento tem um desenho, que são as estruturais. E é ali que deveria acontecer maior densidade, e não em outros lugares. Então, se nós seguirmos esta visão, e por quê? Porque o sistema de transporte cada vez vai ter gente renovando a linha, e isso vai viabilizar cada vez uma melhora no sistema de transporte público. Então, a cidade pensada como uma estrutura de vida, trabalho e lazer juntos precisa ter continuidade. Eu não estou dizendo que isso não está havendo. Estou dizendo que é necessário que se reforce, que se continue esse processo. O sistema de transporte pode ser continuamente melhorado e não piorado. Tem que continuar avançando e avançar nessa... Não é meia linha de metrô que vai resolver o problema. O senhor não faria o metrô hoje? De jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas pensam que o metrô vai passar na frente da casa delas. Isso não existe, né? Na verdade, São Paulo, que tem 4 linhas de metrô, está fazendo a quarta, 84% ainda se desloca na superfície. O problema, então, é de logística e não propriamente só de exagero no número de carros na rua, como parece? O problema é oferecer uma boa alternativa para o transporte, de tal maneira que as pessoas se sintam confortáveis, né, para que uma boa parte daqueles que têm carro possam optar pelo transporte público, como fizeram durante muito tempo. Mas a sinalização também? Tudo junto. À medida que o sistema decai, as pessoas voltam para o carro. Então, eu não tenho nada contra você ter um carro, mas para o itinerário de rotina, você tem que usar o transporte público. O transporte público tem que ser uma alternativa muito boa e que tem que ser continuamente melhorada. Olha, Curitiba foi a primeira, fez em 74. É óbvio que nós temos... Hoje tem 81 cidades no mundo inteiro que estão implantando o sistema que eles chamam BRT de Curitiba. O senhor faria hoje o quê, então, no lugar do metrô em Curitiba? Melhoraria o sistema de transporte que nós temos hoje. E dá para fazer... Sem trilhos? Sem trilhos, dá para avançar. Porque a qualidade de um transporte de trilho você pode dar, depende do desenho, depende das condições de operação, e principalmente linhas diretas. Você ter a alternativa da linha direta e não do parador. E outras alternativas, né, que podem ser oferecidas. Veja, já é tempo de se pensar em cada vez melhorar o sistema. Outra coisa, se você for fazer meia linha de metrô, você vai ter que eliminar o sistema que nós temos hoje. E onde é que o povo vai circular enquanto estiver, se isso acontecer? Na verdade, isso não vai acontecer. Todo mundo sabe, esse assunto do metrô só é levantado em véspera de campanha política. Que às vezes, quando você não tem que inventar, nós precisamos criar algo novo, que seja uma proposta de uma nova gestão. E volta o assunto do metrô. Já se perdeu muito tempo em Curitiba, o sistema já podia ser muito melhorado, porque fica se tentando com o governo federal. Não é o dinheiro para fazer meia linha. É o dinheiro que vai ter que sair de saúde, educação, atenção à criança, para subsidiar o sistema de transporte. Porque hoje o transporte se paga, a passagem paga o sistema. Mas num metrô, isso não é possível. Vai ter que ser subsidiado o sistema. Então, agora, eu não sou contra um dia, mas nós temos ainda muito caminho pela frente, criando novas alternativas. Então, não é essa a panaceia. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando com o arquiteto Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, e na sequência vamos falar do trabalho dele nesse momento.
E hoje a sua vida é planejar outras cidades. O senhor tem clientes pelo mundo inteiro. Sim. E deve aparecer aí perfis completamente distintos. E quando o problema aparece insolúvel, por exemplo, São Paulo, o senhor já foi consultado também pelo Rio de Janeiro, Florianópolis tem outro nó de trânsito também difícil de resolver. Como é que é? Não existe problema numa cidade que você não possa resolver. Você, quando você já tentou tanta coisa, é porque você está perto da solução. O último trabalho sobre São Paulo foi uma encomenda do Secov, do Sindicato das Empresas da Construção Civil. Por quê? Porque existia uma discussão, eles estão querendo cada vez construir mais nos mesmos lugares, a prefeitura não quer, é uma discussão que acontece em todas as cidades. Aí eles, muito bem, qual é que vai ser o futuro de São Paulo? Para que eles não insistam em construir nos mesmos lugares e tenham outras alternativas. E fizeram essa proposta para que a gente pensasse qual seria um futuro para São Paulo. Foi um desafio muito bonito e nós fizemos uma ideia que eu acredito muito, que é já imaginou uma cidade como São Paulo sem periferia? Por quê? Porque se há uma coisa que está melhorando muito em São Paulo, e não é o metrô, é o trem de subúrbio, melhorou bastante. Então a nossa proposta é criar um grande parque em cima do trem, interligando os dois lados do traçado ferroviário, um parque linear em cima de todas as linhas de trem, porque ali tem transporte público de qualidade, e um grande parque que somaria o equivalente ao Central Park de Nova York, só para dar uma ideia. Mas nessa estrutura poderia se interligar um tipo de construção para todas as faixas de renda. E você poderia passear nesse parque, interligando gente pobre, rica, sem haver essa separação. Outro projeto que a gente está trabalhando é no sistema de transporte para as Olimpíadas do Rio. Fizemos uma proposta para os 50 anos de Brasília. Como conciliar a Brasília formal do plano piloto com a Brasília das cidades satélites e como fazer isso acontecer bem. Estamos trabalhando no projeto de uma ilha no México, em Mazatlán, no Pacífico. Esta ilha seria uma ilha totalmente sustentável em frente ao setor histórico, teria mais ou menos 100 mil pessoas, mas onde não circularia o carro. Quando é que nasceu o designer aqui no seu escritório? O papel do designer de automóveis, que o senhor está aí criando um carro agora. A criatividade é a arte de relacionar. Então, a gente cria, quando está trabalhando no projeto de uma cidade, num projeto de arquitetura, de um prédio, no desenho de um móvel ou no desenho de um carro. E eu tenho o mesmo prazer em fazer todas essas coisas. O senhor tem a contabilidade de quantas cidades já participou com intervenção? O que nós estamos fazendo agora eu chamo de acupuntura urbana. Porque o processo de planejamento é demorado e toma tempo. Mas, às vezes, algumas ações focais, algumas ideias, podem trazer uma nova energia para a cidade. E essas ideias podem acontecer rapidamente. É como uma cutucada, é como uma acupuntura mesmo. Você cria uma nova energia. Há um perfil de cidade que procura o seu escritório ou aparece de tudo aqui? De tudo. E a gente tem atenção para cidade pequena, grande, né? Não tem se é o Rio, se é São Paulo, se é uma cidade como Serra, no Espírito Santo, se é uma pequena cidade no interior de Minas ou no interior de São Paulo, onde existir a chance de você melhorar a qualidade de vida das pessoas e que isso possa acontecer rapidamente, isso nos dá um imenso prazer. Quais foram as que marcaram na sua vida de consultor, de projetista de cidades, de resultados que realmente surpreenderam Fora até Curitiba, o próprio criador? Obviamente, né, continuamos ligados ao Rio. Agora, inclusive, um projeto que nós fizemos, que é o Pavilhão da Bossa Nova, que é toda a história da Bossa Nova, a obra já está em concorrência. É um projeto, né? Isso me dá uma alegria imensa.
como fazer uma proposta para o futuro de São Paulo, como reciclar uma antiga oficina da FEPASA e transformar num teatro em Campinas, como em Cuiabá uma cisterna da cidade que não é mais usada foi transformada num museu, ficou uma beleza. E assim, como um simples desenho de ruas em Luanda, em Angola, criou na cidade uma coisa impressionante. As pessoas ficam de madrugada nas ruas de Luanda, porque nunca teve um espaço público agradável. E você trabalhar com o sonho de cada cidade é muito importante. E eu digo para você uma coisa, né? Até para encerrar, né? Que às vezes as pessoas não conseguem, ficam frustradas quando não conseguem realizar um sonho. Eu sempre digo, olha, se você não consegue realizar um sonho, não fique frustrado. Você tenha certeza que se você dedicar a fundo a este sonho, um dia o sonho vai dar a volta, vai te cutucar e vai te dizer, está lembrado de mim? Eu sou teu sonho. Não jogue esse sonho pela janela pela segunda vez. Muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado.